Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre critérios para a seleção de um protetor auditivo. Eu vou pegar como referência lá o PCA da Fundacentro. Tá? Vou até colocar depois na descrição do vídeo para você poder baixar, que é gratuito. E aí, antes de selecionar, eu preciso fazer o que a gente chama de avaliação preliminar. Então, vou fazer a leitura aqui uns trechinhos. Deve ser realizada a avaliação preliminar da exposição ao ruído, considerando os seguintes aspectos. Então, primeiro, caracterização do processo produtivo, das atividades, dos ambientes de trabalho e das condições de exposição. Eu preciso entender o ambiente de trabalho. Eu preciso saber como esse trabalhador está realizando a atividade dele, se aquele ambiente é quente, é frio, quantas horas ele trabalha. Então, eu tenho que entender o todo. Esse é o primeiro ponto para fazer uma avaliação preliminar. Depois, presença de agentes ototóxicos. A gente sabe que existem produtos químicos que são ototóxicos, ou seja, que vão potencializar a possibilidade do trabalhador ter perda auditiva. Às vezes o ruído é elevado, mas não é tanto assim, só que naquele local um produto ototóxico. Eu tenho que fazer essa busca, tá? Às vezes tem tratamentos médicos que vão trazer perda auditiva também. E aí eu tenho que ter esse contato com o pessoal da área de saúde, porque eu estou vendo que o setor lá ocupacional, o setor onde o trabalhador está realizando atividade, não tem um ruído, assim, um ruído que está controlado, e ainda assim o meu trabalhador, lá no exame audiométrico, deu perda auditiva. Estranho, né? Aparentemente algo externo. Precisa ser considerado também. Mas informações fornecidas por fabricantes sobre os níveis de pressão sonora gerados por ferramentas, máquinas e equipamentos. Quando a gente vai adquirir um novo equipamento, vou dar uma olhada no manual, lógico, não vai ser todos os equipamentos vai ter isso, mas alguns vão ter lá, olha, esse equipamento gera em torno de 90 dBA, 91 dBA. Eu já posso fazer aquela chamada famosa antecipação, né? Eu vou lá tentar antecipar os problemas, já ir vendo o que eu posso fazer de solução para resolver esse problema futuro. Condições de uso, estado de conservação de veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas. Aquela mesma máquina lá, que no manual estava aqui a gerar 90 dBA de ruído, ela vai gerar 90 dBA novinha. Agora, se ela não tem manutenção, talvez ela fique com um barulho mais elevado, né? Eu preciso saber como é que está a questão de manutenção preventiva, corretiva desses equipamentos da empresa. Existe, não existe? A intensidade do ruído daquela máquina está pior em função da falta apenas de uma lubrificação. Letra F, estimativa de tempo de exposição diária, incluindo a existência de horas suplementares, indicação dos turnos de trabalho e jornada semanal. Eu preciso saber quanto tempo o meu trabalhador está exposto. Ele trabalha todo dia? Ok. Mas todo dia, o dia todo, a semana toda, em hora extra? Essa informação também é extremamente importante. O último item que ele coloca para avaliação preliminar, dificuldade de comunicação oral em função do ruído. Então, imagina o seguinte, eu preciso o tempo todo conversar com os outros no trabalho por algum motivo de comunicação lá, e o ruído já é elevado, e colocar a proteção vai prejudicar talvez essa comunicação. Eu tenho que avaliar esse tipo de coisa. Então não vai proteger o trabalhador. Não é isso. Eu vou ver qual a estratégia mais adequada àquela situação específica. E agora a gente vai para a parte da seleção dos protetores. Já fiz aquela avaliação preliminar, já entendi um pouco o contexto daquele trabalhador, e ele vai falar o seguinte, ó, deve ser dada aos trabalhadores a oportunidade de selecionar o seu protetor auditivo dentro de um conjunto de opções oferecidas pelo empregador. Aqui, uma parte importante. Sempre que for possível, às vezes a empresa... professor, você está louco, a empresa aqui não vai deixar fazer isso. Vamos tentar. O protetor de inserção é um negócio mais barato. Talvez seja possível você pegar alguns modelos, chegar lá com o trabalhador, os trabalhadores, olha, essas opções, coisa e tal. Abafador, eu sei que vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente pode tentar. Às vezes o volume não é tão grande na tua empresa, talvez seja possível. Porque às vezes o trabalhador não vai usar por ele achar desconfortável aquele modelo, mas ele até usaria se fosse um outro modelo, porque ele já está acostumado. Ele trabalhava numa empresa anterior com um determinado modelo. Então, se for possível, sempre é interessante porque vai facilitar o uso desse trabalhador. Especificamente os critérios para seleção. Primeiro, característica do ambiente e atividade.
Por exemplo, nível de exposição, sujidade, temperatura, espaços restritos. Percebe que se eu fiz uma boa avaliação preliminar, eu já tenho parte dessas informações. Então, se o ambiente é quente ou frio, se aquele ambiente é um ambiente mais sujo, e qual o problema disso? Imagina que eu vou ter que colocar o protetor, eu vou pegar o protetor, colocar dentro do ouvido, coisa e tal. Percebe que eu tenho que lavar as mãos com uma frequência, limpar o protetor com uma frequência. Isso faz com que o trabalhador às vezes não queira utilizar. É um item extremamente importante para definir. Talvez, apesar de o ruído ser mais elevado, talvez seja interessante usar o abafador mesmo nessas situações. A gente vai analisar. Espaço restrito, o que isso tem a ver? Lembro que há muito tempo atrás, eu prestei serviço numa empresa que era tubulação para tudo quanto é lado. Né? E lá, a obra trabalhava capacete e abafador. Eu lembro quando estava andando, eu batia às vezes no capacete e às vezes no abafador, porque minha cabeça estava maior, né? E eu ainda não tinha noção de distância. E dependendo dos espaços mais estreitos, vai ficar difícil realmente a movimentação do trabalhador. Pensar nisso também. Ok, mais. E o óbvio, que é o primeiro que ele coloca, nível de exposição. Então, qual é a intensidade, né? Qual é esse nível de exposição que eu estou exposto? Características do usuário. Coloca aqui, ó. Tamanho do canal auditivo. As pessoas não têm necessariamente o mesmo tamanho do canal auditivo. Até que a gente tem protetor de inserção, EMG. Né? Então, eu sei que, em geral, as empresas compram um tamanho padrão e resolvido. Mas vai fazer diferença? Vai. E, na verdade, os extremos, o P e o G, não é a maioria. Né? A maioria vai ser M. Então, não custa nada você ter alguns protetores, vai identificar quem são. A pessoa da área de saúde identifica, faz a verificação. Olha, eu tenho alguns trabalhadores aqui que precisam de um protetor diferenciado. Geralmente não vai ser a maioria. Isso vai gerar mais conforto para o trabalhador. Outra coisa que às vezes as pessoas se tocam, então imagina que esse trabalhador sei lá, não tem os dedos, pode acontecer, ou ele tem algum tipo de doença, uma artrite, tem dificuldade de movimentação. Percebe que uma coisa básica para a gente é colocar o protetor no ouvido. Um trabalhador desse vai ser uma coisa, às vezes, muito difícil ou até inviável. Dependendo da situação, determinados trabalhadores vão, às vezes é melhor trabalhar com abafador, que fica a colocação mais simples. Primeiro critério de seleção. Desculpa, segundo já, né? Características do usuário, características do ambiente. Terceiro, características do protetor auditivo. Então, eu tenho basicamente lá o de inserção, eu vou ter os plugs que é tipo uma esponjinha, né? Que é descartável, que você comprime, coloca no interior, segura alguns segundos, ele expande e aí vai se moldar no ouvido. Tem um outro que parece um formato de uma chupetinha e tem outro que tem mais várias aletas. Eu tenho que ver qual é mais adequado, até lembra, para verificar com o trabalhador qual ele tem maior conforto. Coloca aqui também a questão da atenuação em si. Então, esse aqui atenua 12 dB, o outro atenua 15 dB. Eu vou verificar. E o abafador também, né? Em relação ao abafador, uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam. Eu tenho o abafador e tenho aqui a esponja, né? Aquela almofada, melhor falando. Aquela almofada aqui. Aquela almofada, quando o abafador é um pouquinho mais caro, acontece lá trocar. O abafador é mais caro, mas ele vai durar mais porque você consegue fazer a troca. Tem aquele desgaste na almofada, você troca a almofada, coloca a nova. Então, é uma coisa interessante para se avaliar. A durabilidade também. Não custa nada, né? Compra alguns, faz o teste. Olha, esse está durando quantas semanas, esse aqui está durando um abafador por tantos meses. Vai fazer muita diferença. Às vezes é um pouco mais caro, mas em função da qualidade ele dura muito mais. Também é um item que tem que ser considerado nessa seleção. Depois, determinação do nível de redução de ruído requerido. Então, pode acontecer de você estar exposto a uma situação de ruído. Você fez a avaliação e o trabalhador está exposto, por exemplo, a 90 dBA. Então, você vai fazer a avaliação com um protetor que atua em, por exemplo, 90, uns 10 dBA. De 90 a 10 dBA vai passar para 80. É uma forma de eu considerar esse tipo de avaliação. Então, vou verificar o quanto atenua. Por que eu estou considerando 80? Porque eu estou considerando abaixo do nível de ação. Considerando lá a NR15. Um detalhe que eu tenho que tomar cuidado é se atenuar muito, pode ser um problema. Então, imagina que está tendo uma super atenuação. O que seria isso? Abaixo de 70 dBA.
Se eu estou abaixo de 70 DA, talvez já seja complicado até para as pessoas, o trabalhador ouvir coisas do ambiente de trabalho, uma máquina, alguma coisa assim, que seria interessante ele ter escutar, né? Ele ter essa percepção. Eu também tenho que avaliar se tem outros equipamentos que possam interferir na proteção. Por exemplo, o trabalhador usa abafador, mas vai usar óculos, ou ele vai usar capacete, ou ele vai usar alguma touca. Tem que verificar, por exemplo, o capacete com abafador já existe, né, acoplado. Mas aí os óculos também. Eu lembro de uma empresa onde eu trabalhava que a gente fazia o seguinte: o óculos a gente comprava tipo aqueles óculos de mergulhador, era um óculos de segurança, mas com uma fita aqui. Porque não tinha haste, então não ficava um furo. Só a fita aqui encostada. É uma forma. E vamos de novo verificar o conforto do usuário em relação ao peso, se tem também um local adequado para guarda. Se a inserção é mais fácil de guardar. Se é um maior, um abafador, tem um local adequado para guardar. A higienização desse equipamento, de um abafador, por exemplo. A pressão da haste. Então, um trabalhador que não pressiona muito, lógico, aquilo vem de laboratório, tem uma pressão adequada, mas eu vou verificar se está, o trabalhador se sentindo muito confortável com aquele modelo. E o último item, lógico, pode ter mais coisa, a gente está dando uma visão geral aqui, a questão do, óbvio, certificado de aprovação. Esse equipamento tem que ser aprovado, não tem como. Como você sabe, antes, né, você percebeu que é difícil, né? Mas como você sabe, a questão de definir um prototipo é muito difícil. Aí eu resolvi aqui indicar 2 livros, na verdade. Eu indicar esse, mas eu vi esse outro aqui que eu gosto muito. Eu já indiquei não faz muito tempo, mas eu achei ele muito bom. Esse aqui do Protetores Auditivos de Sanigest, é um livro fininho, mas que é muito bom. E tem até um pouco sobre isso que eu falei, tá? Tirei do PCA da Fundacentro, mas nesse livro tem sobre isso aqui. E o livro clássico dele, também do professor Sanigest, Ruído, Fundamentos e Controle, que é a Bíblia, né? Que você tem que ler devagarzinho, coisa e tal. Coisa que você lê não vai alcançar, aí você lê de novo, estuda, lê outro livro e assim vai, até entender 100% o assunto. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários. Ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.